Entonces, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bem-vindo, bem-vindas ao curso de português, desde a fonética à semântica, e quem vai ministrar sou eu, que me chamo professor Josinaldo Oliveira. Oi, boa noite. Estás hablando, no te escuchamos. Perdão, estava desconectado. Vou regressar. Sou o professor Josinaldo Oliveira, sou professor da Universidade do Estado de Piauí e presidente da Associação de Professores Espanhol aqui do Estado. E vou ministrar este curso para vocês de português, desde a fonética à semântica. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Tá bem? E espero que goste e passar um pouco do conhecimento aqui e da parte de Brasil. Pode perguntar, sacar dúvidas sem nenhum problema. Tudo bem? Antes de iniciarmos, pode perguntar, não é problema. Se tem alguma... Vamos adelante. Aí, uma parte estarei falando em espanhol e algumas para sacar dúvidas em português. Está sendo compartilhado para vocês na pantalla e... Só um ratito. Bien. Ahí usted está viendo el mapa de Brasil que está dividido en 5 regiones o zonas, ¿no? Tenemos al norte, que tem vários estados, o nordeste, que é onde tem mais estados, e centro-oeste, sudeste e sul. Essa é que está a composição de regiões ou zonas de Brasil. Cada zona dessa situação que está aí, há formas de falar em português aqui de Brasil. Estou em nordeste, não? Deixa eu ver se no mapa passo para vocês. Estou nessa parte naranja, onde tem o nordeste, e que está Maranhão, Ceará. Mira, algumas hablas de Piauí, cerca da capital, que se chama Teresina, tem uma coisa um pouco parecida com o Rio de Janeiro. Depois eu explico para vocês, não? O que quer dizer com isso? Como Colômbia, como também Brasil, há distinções na forma de falar e também da parte de significado de algumas palavras. Bem? Vamos a passar um pouco do que vamos aprender hoje, que é o português de Brasil, um guia como pronúncia para estrangeiros. Bem? Mira. Bien. Uma coisa que vamos utilizar, que seria em português cumprimentar, que seria saludar, né? Se quiseres repetir, você repite aí, cumprimentar. Mira que quando eu hablo com, eu vou falar um pouco mais nasalizado. Cumprimentar. Tá bem? Isto que é um pouco distinto de espanhol é que vamos ter um pouco mais nasalizado algumas palavras, como cumprimentar. Tá bem? Os cumprimentos. Recuerda que vocês podem falar os cumprimentos ou os cumprimentos. Pode ser aberto ou cerrado a pronunciação dessa vocal o, tá bem? Pode repetir aí, não é problema. Cumprimentar. Mira, se pode falar cumprimentar. Ó, vai ter uma pausa. Cumprimentar. Nada impede se vocês quebrar cumprimentar ou cumprimentar. Isso são formas, esse R final, que estudou idiomas,
e que vamos chamar de neutralização. O que seria isto? Tanto hace hablar tar, tar ou tar, e não vai cambiar o significado, tá bem? Isto sim, tem várias formas de falar em português aqui. Cumprimentar, cumprimentar ou cumprimentar. Todas as três você encontrar em Brasil. A mais comum é cumprimentar, tá bem? Os cumprimentos, por não, pode falar. Na oficina, pode falar, não é problema. Micrófono, por favor. Quem levantou a mão, por favor, pode falar. Não, não se escucha, não está me escuchando? Yo sí, Sì, escucho io sto bien. ascoltando. É porque está dizendo que não se escucha, não sei. Se pode sair da oficina, só um ratito. Veo que é aquela conexão. Mira, isso que estou falando um pouco rápido e vocês vão aprender um pouco mais despacio. Estou só trazendo algumas coisas. E para português e espanhol, mira que não vamos, por exemplo, a palavra cama, em espanhol eu uso cama, vai ter uma nasalização pequenita. Em Brasília não é cama, é can. Não? Veja que não é difícil, pero às vezes no sistema fonético, a gente de espanhol pode, para um nativo que habla espanhol e habla português, pode demorar um pouco. Como cama e não cama. Cama. Vamos ver um pouco adelante. Aqui estão algumas partes de cumprimentos, que seria saludos em espanhol. ¿Está bien? Se tu queres dizer para uma pessoa, hola, hola, oi, oi, em português. ¿Está bien? Pode ir repetindo aí, depois pode sacar a dúvida. Oi. Bem, Oi. isso. Bem, bem. Ó, bem, vai ter nasalização. Mira que parece que a letra M tem sonido de I. Bem. Mas nasalizado. Bem. 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 Sabia? Bom dia. Bom dia. E atenção, este dia, a palavra dia e tia, a letra D e a letra T, quando vem antes de la vocal I, atenção, a letra T e a letra D, quando vem antes de uma vocal I, grande parte de Brasil vai falar o sonido como se habla aí, tia, dia, tudo bem? Como em Colômbia. Pero aqui, Teresina, onde estou, no Rio de Janeiro, não, tem uma forma de falar um pouco distinta. Ele vai falar bom dia, dia. Que vocês têm sonido, tá vendo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim, isto é solamente em Teresina, ou na Grande Teresina, no que estou, e no Rio de Janeiro. Grande parte do Brasil, bom dia. Boa tarde. Tá vendo? Bom dia. Solo, Nelly, só um pouco o microfone. Oi, Nelly, pois não? Pode ver o microfone. Perdão, já. Não, pode perguntar, não é problema. A ideia aqui que... Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes que vamos aprender um idioma e não passamos, por exemplo, ensina em espanhol, e se não ensina uma pessoa que quer aprender espanhol castelhano, que há algumas variantes, como L doble, e como se pronuncia, e em Brasil também vai suceder isso. Sabe? Em grande parte do Brasil é bom dia. Sabia? Um ou outro cidade ou estado vai falar bom dia. Então a palavra tia, alguns vão falar tia, tia, né? Como de chamar. Boa tarde. Boa tarde. Ou, atenção,
a letra E e a letra E espanhol, vocês vão encontrar com sonido de I. Não é problema se pronunciar boa tarde, se é mais comum para vocês, ou boa tarde. Tá bem? Isso é possível também. Às vezes, sonido de E vai ter sonido em português de I, mas se escreve com E, ou E. E, às vezes, a letra O vai ter sonido de U. Eu vou explicar daqui a pouco. Aí, aqui tem duas formas. A mais comum, boa tarde. Aí não importa se a R vai vibrar mais ou não. Boa tarde, que é outra pronúncia que vai encontrar em alguns estados. E boa tarde, tanto assim. Aí pode dizer boa tarde ou boa tarde. Recuerda que eu abri para vocês, não? Mas a mais comum é boa tarde. Qualquer uma das formas de falar, sem nenhum problema. Alguma dúvida aí? Está muito fácil de falar? E boa noite. Noite. Ou boa noite, que também é possível. Como um ditongo, não? Boa noite. Boa noite. Ou, se está com sonido de I, tu podes falar boa noite. Em algumas zonas de Brasil, que eu falei para vocês, aqui em Piauí, uma parte, e Rio de Janeiro. Grande parte de Brasil é boa noite ou boa noite. Se vocês quiserem boa noite, tranquilo, ou boa noite, que é mais comum. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Está fácil? Eu vou repetir depois de novo, tá bem? Se você quer perguntar como levar uma pessoa, como vai? Vai. E não como vai, tá bem? Como vai? Como vai? Ver, como, cuidado, como, um pouco mais cerrado, mais nasalizado, como vai? E aí, para dar muitas graças ou graças, obrigado ou obrigada. Qual a distinção, professor? Atenção. Obrigado é quando homens agradecem a uma pessoa para dizer graças. Então, o homem vai dizer obrigado. Quando é uma mulher, vai dizer obrigada. Não é dizendo para uma mulher ou para o homem, é quem está dizendo, tá vendo? Se eu estou dizendo para vocês obrigado, é porque eu estou concordando com um homem, tá vendo? E se for uma mulher que vai dizer graças para outra pessoa, ele vai dizer obrigada. Isso tem uma distinção um pouco de português. Obrigado, obrigada. Sonido igual, pode perguntar. Y cuando es a varias personas que estás saludando, Não, aqui que quando... estás dando gracias, perdón. Não, aqui vamos dizer obrigado, obrigada, tranquilamente. Obrigado acorde a la sexualidad. Sexualidade. Exato. Sim. Masculinidade. Aqui de forma formal, tá vendo? De forma formal. Às vezes vai dizer... No puedo decirle obrigado a un grupo grande de gente. Aí você, né, ia dizer obrigada. Obrigada. Si es un grupo, ok. Não, deixa eu explicar. Feminino. Deixa eu explicar um pouco, Obrigada para a mulher. Nelly, você vai agradecer para mim algo em português. ¿Está bien? Sí, Usted... eso te lo entiendo. Si yo como mujer te lo digo, te digo obrigada. Obrigada. Pero si yo le quiero, o sea, o si un grupo grande queremos decirlo, no, obrigada. Según su género. Sí, aí não importa se ustedes vai dizer para um homem ou para várias mulheres, obrigada. Ok. Para uma pessoa ou para mais. Obrigada. Dale, ya te entendí. Eu já vou explicar. Não sei se está compreendido. Depois eu vou trazer outros exemplos. Super, ya. Gracias. Edgar, por não? ¿Qué quieres? Edgar, levantou a mão. Mira, vamos a continuar. Aí, se queres dizer bem, como é que está você? Estou bem, bem. Normal. Agora uma coisa, tá vendo? Aí apareceu L final.
Aqui em espanhol vamos dizer normal, pero em português a letra L no final de palavra ou antes de uma consonante, vou repetir despacio, vocês podem depois ver a gravação. Quando uma palavra termina em letra L ou viene a letra L antes de uma consonante, em português essa letra L vai ter sonido de U. Normal, normal, normal. Bem? A mesma coisa é a palavra calma. Em português será calma. É só cambiar a letra L ou a letra U e a pronunciação. É como fosse uma palavra que sai de tongada, não? Normal. E para dizer hasta luego, em português vai dizer até logo. Hasta luego. Até logo. Ou tchau. Ou tchau, se pode dizer também. Ou adiós, em português seria adeus, adeus, adeus e até. Se não quer dizer assim, até logo, até. Quer dizer, hasta, não? Hasta luego, hasta, ou até em português. Eu vou repetir, vocês vão repetindo aí, tá bem? Oi, que é para dizer olá, olá. Bom dia, para dizer buenos dias. Bom dia, aí recuerda, pode ser bom dia, que muitos de vocês aprendem às vezes com alguém que é de Rio de Janeiro, vai explicar bom dia, mas é mais comum em Brasil, bom dia, não quer dizer que bom dia está equivocado, não, é uma forma também de falar aqui em Brasil. Boa tarde, ou boa tarde, ou boa tarde, ou boa tarde. Boa noite, boa noite, boa noite ou boa noite. Tá vendo? Como vai? Como vai? Obrigado. Obrigada. Recuerda que obrigado quando o homem habla para uma pessoa ou mais de uma pessoa. Obrigado. Quando é uma mulher, ela vai dizer obrigada. Há uma distinção formal aqui em Brasil. É comum ver mulheres dizer obrigado, mas formalmente obrigada, tá vendo? Bem, bem, normal, normal, até logo, adeus, adeus e até, até. Mira, aí aparece um acento, como na tilde, não? Para vocês. Aqui em português vai ter dois acentos, que chamamos acento agudo, que vocês chamam de acento la tilde, que aqui em português esse acento que parece la tilde para vocês se chama acento agudo, é para dizer que a sílaba tônica está aí, eu vou repetir um pouco adelante, pero o sonido é aberto, até, não é até, até. Quando aparece um acento circunflexo, que depois eu vou mostrar para vocês, parece um sombrerito, um sombrero, e é um sonido cerrado. Vai indicar a sílaba tônica, pero o sonido é cerrado. Isso eu explico para vocês um pouco adelante. Tudo bem hasta aí? Alguma dúvida? Bem. Nelly, tu pode falar essas palavras? Vamos, despacio. No, solo te dije bem. Bem. E as outras palavras? Fala, mira. ¿Qué otras? Oi, por exemplo, bom dia. Pode repetir que está aí? Sim. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Obrigada. Bem, normal. Até logo. Adeus, até. Mira, parece que está falando bem português. Muito tranquilo. Então, se você praticar isto, por que estou dizendo? Que às vezes, gente, que ensina idiomas, a gente que estuda para ensinar idiomas, aprende fonética e fonologia, não? E vamos estudar sociolinguística, e vamos a trabalhar os artifonemas, e a partir de artifonemas, vamos a trabalhar o que são os alófonos, que são as variantes. Se eu não aprendo, não ensino as variantes,
o que vai dizer? Só aprendo uma, eu vou ter problemas para ensinar às outras pessoas. Por isso que português também vai ter isso. Aqui, por exemplo, quando alguma pessoa aí em espanhol fala, tu acento é belíssimo de tal lugar, para nós outros, para dizer a forma de falar de uma determinada zona, aqui falamos de sotaque. Tá? Teu sotaque é bonito, por exemplo, não? É acento, o sotaque, não? Aqui ele chama, isso depois eu vou estar traindo esses términos para que vocês não tenham problema. Posso passar adelante? Alguma pessoa quer repetir? Pode abrir o micrófono, não é problema. Sim, habla. Eu vou praticar agora. Então, é bem, normal, até logo, adeus, até. Sim, e é o que está do lado esquerdo, você pode falar. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Parece que aprendeu aqui de Teresina ou de Rio de Janeiro, que é o mais comum, não? Mas pode falar boa tarde e boa noite. Sim, também, não há problema, que aparece tem muita gente, não? Mas assim, as formas estão corretas, tá vendo? São formas que pode falar, só que mais comum em Brasília é boa tarde e boa noite. Você fala boa noite sim. ou boa tarde, vai dizer, Mas quem está de norte, pois não. Quando uma pessoa fala, eu vou tentar falar português, mas porque eu quero praticar. Então, quando Sim, uma pode pessoa falar. fala, como é sua pronúncia boa. Uma Boa. pronúncia boa que quando uma pessoa escuta uma primeira vez, que sua pronúncia seja muito bem. Eu não sei se posso falar bom dia ou bom dia. A Pode. diferença. Não, você pode falar, Edgar. Eu vou falar em português e depois eu posso falar as coisas em inglês. Você pode falar bom dia e está correto. O que vai diferenciar é que o cara pensar que você é do Rio de Janeiro ou aprendeu do Rio de Janeiro ou, por exemplo, de Teresina. Estou falando dependendo de onde você vem para o Brasil. Em que região ou zona quando você vem para o Brasil e as pessoas vão pensar que você é de determinado lugar. Por exemplo, eu sou de outro estado de Brasil. Eu sou de Alagoas, Nordeste também. Pero aqui, quando eu cheguei em Teresina, disse, você não é de Piauí. E eu estava bromeando com ele. Eu sou de Piauí, eu sou de sul de Piauí. Por quê? Na grande Teresina, aquela capital, se habla tia e dia. Mas grande outra parte do estado habla dia e tia. O que quer dizer? São formas de falar. Está correto se queres falar assim. Está correto se quer falar assim. Se vocês acham melhor, se crê que é melhor que eu posso estar falando em espanhol, explicando em espanhol e a parte em português, ou posso falar em português sem nenhum problema. Tá vendo? Não tem algum problema nele. Posso passar de nada. Estou tentando explicar para que, como a gente às vezes explica em espanhol para a gente e em português e a gente vai entender. Importante, tá bien? Si tú quieres decir, por ejemplo, por favor, no por favor, no, por, você pode dizer por ou por, mais cerrado. Por favor. Por favor, tranquilo. Obrigado, obrigada. A pessoa pode contestar, de nada. Não? Perdão, seria perdão. Perdão, perdão. E quando há alguma coisa assim, não tem problema. Não, que é o não, né? Não tem problema. Isso eu creio que a palavra é fácil. Né? Não tem problema. E se para confirmar algo, sim, ou para negar, não. Veja, não. Veja que a letra O vai ter sonido, vai ter som de U em português. Não. Viu? Vamos lá? Importante, importante, o importante, o importante. Aí vamos a repetir. Por favor, obrigado. Se for uma pessoa masculina, se for feminino, obrigada.
De nada, perdão, não tem problema, não tem problema, sim, não. Ok? Alguém gostaria de estar falando essas palavras aí? Outra pessoa que não falou? Fica à vontade. Tá claro aí? Tá fácil de pronunciar. E depois eu vou gravar em português essas palavras e passo a gravação em grupo. Tá bem? Tanto a gravação de agora e gravação em áudio passo para vocês, falando em português essas palavras e para que vocês vão escutando. Eu vou falar várias formas, tá bem? Por exemplo, não? Importante, importante, importante. Todas essas três formas de falar estão corretas, estão certas aqui de que pode ser pronunciado. Praticamos, combinamos um. Bom dia, repete aí, por favor. Bom dia, que também pode ser bom dia, até logo, não logo, tá? Logo. Como vai, adeus, adeus, normal, oi. Só interessante, quando me fui a Buenos Aires, eu fui várias vezes, não? E uma vez, em 2015, fui para um congresso em Córdoba, e estava com uma companheira de maestria, na época, e estava na calle Florida, e tem um argentino que estava falando, eu vou explicar essa palavra, tá bem? Ele falava troco, 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 troco. Há uma distinção de troco e troco. Veja, o sonido cerrado, troco, e sonido aberto, troco. Por que isso é importante? Se vocês querem fazer um câmbio de moeda, ou seja, eu quero cambiar peso por real, eu posso dizer troco. É um som aberto do verbo cambiar. Eu quero trocar, cambiar. Se eu compro algo e custou, por exemplo, custou R$8 ou 100 pesos, y la persona me devuelve 20 pesos, aquí se llama troco. Mira, la palabra se escribe de la misma manera, pero la pronunciación es distinta. Troco, do verbo cambiar, de trocar, aqui em português, de troco, que é o que se devolve em dinheiro. Aí, o que essa pessoa está dizendo? Troco, troco, troco. E aí foi perguntar um brasileiro que se trabalha na Casa Florida. Não, é porque ele não sabe pronunciar o som aberto. E para vocês, não? Troco é de verbo cambiar, quero trocar dinheiro. Trocar la plata, dinheiro, não? Cambiar, ou seja, trocar dinheiro. Seria ser câmbio de peso para real. E troco, ou seja, você paga uma conta e a pessoa devolve uma parte porque tu deu mais dinheiro do que pagou com mais dinheiro do que o valor que estava sendo cobrado, aqui se chama troco. Tá bem? Vamos um pouco adelante. Aí aqui, como você vai perguntando, bom dia, oi, até logo, adeus, como vai, normal, ou normal, tá bem? O normal. São formas de falar, estão todas corretas. Vamos ver aqui outras palavras. Como vai? De nada. Desculpe. Seria discussa, né? A pessoa, desculpe.
Desculpe, mira aqui a letra L, não? Tá certo? É como é uma repetição da letra U no lugar da letra L. Só saca a letra L na pronunciação e põe mais uma letra U. Desculpe ou desculpe. Recuerda que a letra E vai ter sonido de I. É possível desculpe ou desculpe. Obrigado. Bem, obrigada. Não tem problema. Não tem problema. Passar aqui diante. Agora, vamos a ver aqui. Praticamos. Vamos completar. Vamos a completar. Perdão. O que seria aqui embaixo? O que seria aqui a parte que está com espaço aí vazio? O que alguma pode contestar? Perdão? Ou seria em português? O que poderia falar? Perdão, não tem problema. Isso. Bom Bom dia. dia. Oi. Como vai? Vai. Bem. Bem. Para homem ou para mulher? Para homem ou para mulher? Obrigado. Obrigado. Ou se for uma mulher, obrigada. Como? Como vai? Vai. Normal. Até logo. Até logo. Obrigado. Obrigado? De nada. De nada. De nada. Mira, hablar em português às vezes se cambia um pouco, porque, por exemplo, em espanhol se utiliza muito palavras ditongadas, não? Em português, por exemplo, em espanhol habla academia, aqui vai falar como hiato, academia. Isso vai falar um pouco distinto, tá vendo? Como secretária, e aqui há secretaria, isso não vai ser tanto só a parte do acento, não? Vamos mais adelante. Essas aqui são as respostas, não? Como foi que falamos, não? Perdão, perdão. Não? Mira que quando habla perdão. Sabia? Perdão. Mira que a letra O vai ter sonido de U. Perdão. Tudo bem? Vamos adelante. Não tem problema. Não tem problema. Bom dia. Bom dia. Oi. Como vai? Bem, obrigado. Como vai? Normal. Até logo. Adeus. Obrigada. De nada. Hasta aqui tudo bem? Porque depois eu vou atrair mais coisas para a gente trabalhar algumas palavras entre português e espanhol. Outra coisa que há um pouco de distinção, grande parte das palavras do alfabeto é parecido com o espanhol, com algumas mudanças ou cambios. O alfabeto, mira, aqui em espanhol o alfabeto e em espanhol as letras são femininas, não? La A, la B, la C. Em português elas são masculinas. E eu vou utilizar o artículo ou o artigo O antes dessas letras. Alfabeto ou abecedário, a gente chama mais de alfabeto. Mira, mira que na letra B há parece um sombreiro, não? Que chamamos aqui de
un acento circunflexo. Circunflexo. Eu vou escrever aqui para vocês. Un ratito acá cuando encuentro aquí, sí. Está aí no chat, tá vendo? Este é um acento. São dois acentos em Brasil. O circunflexo, que parece um sombrerito, que a gente chama aqui de chapéu. Chapéu em espanhol, em português é sombreiro. E o acento agudo, para vocês relativo. Em português há dois, o agudo e o circunflexo. Qual a distinção? Primeiro, os dois acentos ortográficos aí vai indicar a sílaba tônica. Bien? E qual a distinção de fora da sílaba tônica? É que o agudo é o sonido aberto ou som aberto e o circunflexo é o sonido ou som cerrado ou fechado, como falamos em português. Vamos repetir. O A, pode ir repetindo aí, tá vendo? O B, o C. Oi, Nelly. Es que nos nombraste dos acentos, pero ¿qué pasa con el de now? Este ¿Cómo? también tiene no es un sombrerito, pero sí tiene como una marquita. Cuando decimos now ten problema. ¿Ese es una letra o es un acento también el de la A? No, es para indicar, es un señal gráfico, no un acento. ¿Está bien? Es un señal gráfico. No es como una tilde ni nada de eso. No, es para indicar que hay, la vocal es nasalizada. Ok, ¿Está pero bien? cuando lo escribimos, sí lo marcamos. Sí, O solo es para indicarnos a nosotros, o si lo escribimos así. eso que ela está diciendo, ¿no? Es un señal gráfico que se llama aquí de fio. ¿Está bien? Ese es un señal gráfico. Ok. Gráfico ou, em português, sinal gráfico. Tem que saber um pouco. Isto não é um acento, é um sinal, há uma distinção. Acento aqui vamos atender. São três, mas eu vou falar de dois, porque aí o acento que não vai indicar se é aberto ou cerrado. Disculpe que interrumpa. Es como el nombre de la letra como tal. O sea, es la pronunciación del nombre de la letra solamente. Pero no Sí. la letra no se coloca con ese acento, al menos que la vocal lo requiera, por decirlo así. O sea Porque que sería una nueva letra o no es tampoco una nueva letra. Não, ele vai indicar que a palavra está nasalizada. Não quer dizer que quando vem o til, o tio, em português, que a sílaba tônica está quando aparece esse sinal gráfico. Não, eu vou responder uma palavra aqui para vocês. Órgano em espanhol, em português é órgão. Mira, aparece em gão, mas está indicando que é nasalizado, tá vendo? Órgão, gão. Mira, a sílaba tônica é em or. Por isso que não é um acento, é um sinal gráfico. O acento aqui vai indicar a sílaba tônica. Eu vou depois falar o acento grave. Este depois eu abro para vocês. O acento grave. Isso é utilizado em alguns casos formais, aí depois eu explico um pouco adelante. Normalmente é o acento agudo e acento circunflexo. Circunflexo. Creio que não vai ser tanto problema para vocês falar. Tá bem? Mas mira a palavra órgão. Órgão ou órgão. Mira que há um acento que chamamos aqui de agudo, para vocês advertir. E mira que há o tio, que está arriba da letra A. E esse tio
Esse sinal gráfico é para indicar que a vogal A é nasalizada. Órgão. E mira que a letra U, O, vai ter sonido de U. Tá vendo? Generalmente, em português, vai ter dois acentos. Um acento agudo, acento ortográfico, tá vendo? Acento agudo e o acento circunflexo. Posso passar adelante? É nele ou é nele? Não sei se estou falando corretamente. Sí, Nelly está bien. Está bien, porque trabajo com tantos outros idiomas e às vezes, o que eu estou falando? Não, esse aqui é um nome, é outro. Vamos recordar. O A, o B, parecido com, não, pronunciação. O C, o D. Mira, dependendo da zona, da região aqui, ou da região, como a gente falamos em português, eu posso ter o som aberto, E, ou o som cerrado, E. É mais comum, mas vai encontrar algumas pessoas falando E. E ou E. Mas cuidado, não está falando tudo E, porque depois vou explicar para vocês. F ou F, F. G. Mira, aqui em espanhol, G. Mas seria G. Creio que para vocês com esse som de G, não, vai encontrar com o som o já, que vocês têm aí, ou que alguns pronunciam já. Tá vendo? Seria já. Né? G, G. H. Aqui é mudo também a letra H, que seria H. I. J. E não J, tá vendo? J, J, J. J. K. L. Não cuidado de falar com mais cerrado, tá vendo? L. Mais aberto. L. M. N. Aí mira que a letra O pode ser um som aberto, O, que é mais comum, O. Mas se você falar O ou O, vai ter toda a distinção. Só que um som é mais aberto, outro é mais cerrado. O ou O. P, que. Mira que quanto a letra que em espanhol se chama Q, aqui em português é que. Aí mira, vocês vão, depois eu vou passar um vídeo de alfabeto em português, tá bem? Para vocês um vídeo lá no grupo. E vou pôr vocês no grupo do Google Classroom para que vocês mirem todo esse material, vídeos, tá bem? Mira, que hay distinção. A gente não habla R, hablamos aqui R. Imagina como saca lá esse R doble e põe a letra J, como se fosse pronunciar em espanhol. R. Quando encontrar esse R em grande parte, e depois eu vou falar algumas palavras, como rápido em espanhol, aqui em grande parte do Brasil vai falar rápido, e não rápido. Tá vendo? S, com dois S, tá vendo? Vou encontrar muitas palavras com dois S. Vai ter uma distinção, um S entre vocais. T, um sonido mais cerrado. U, V, V, e não B. V, 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 V. W, W. X, X. Só de X, X. Não sei se vocês aí em Colômbia vai ter esse sonido, não? Em Argentina, sim, eles vão produzir o som de X. Agora, atenção. Distinto de espanhol, que está entre vocais vai ter o sonido de como táxi. Em espanhol, em português, essa letra X ou X pode ter 4 sonidos assim. Pode ter o sonido de X, o sonido de X, o sonido de Z e o sonido de S. Depois eu vou mostrar. Um pouco distinto. Esta letra X ou X vai complicar um início para vocês. Alguma grafia e sonido, tá vendo? Y, Y vai falar Y e Z.
Z. Parece abeja, não? Z. Vamos aí, repetir. O A, o B, o C, o D, o E, o E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W ou com sonido de ou som de U, W, que é o mais comum. Mas se falar W, nenhum problema, mas é mais comum com som de U. Isso é comum, tá bem? Quando termina em letra O, vocês podem falar com sonido de U. E quando termina com E, pode falar com o som de I. Quando não leva a tilde, não? O acento agudo ou circunflexo, tá vendo? W, X, Y. Mira que depois da letra P, é comum em Brasil poner um sonido de I depois da letra P. Y, Z. E como falei para vocês, o alfabeto é masculino. Outra coisa que vocês vão encontrar é a letra C com um traço abaixo. Então, na marca abaixo. Isso quer dizer C cedilha, ou C cedilhado. C cedilha é que vai encontrar essa escrita para ter o sonido de S. Como vocês aí. Mira só, um pouco distinto, não? Mas é comum. Alguma pergunta? Quem poderia falar e pensar o alfabeto? Vamos? Quem quer repetir o alfabeto? Alguma pessoa quer falar o alfabeto? Então eu. Vou tentar. Tudo o alfabeto. Tudo. Oi? Está escutando? Sim, pode falar. Pode falar. Então. A. Z. Z. G. E. E. F. G. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. P. Estou cerrado. P. 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 R. S. R. 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 S. S. T. U. Z. W. X. 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 Y. Z. Mira aqui a letra R, é só vocês para aprender, se tiver dificuldade para português e espanhol. Saca lá o 2R doble que está aí e põe a letra R. Pronuncia como se fosse em espanhol. Saca a R doble e põe a letra J. R. Mira, é igual essa palavra que eu vou escrever aqui, ó. Está no chat. O sonido, tá bem, gente? R. O R, não, mas seria um pouco mais aberto. R. Não vai ter problema. Quando encontrar a letra R, o 2, o R doble, em português, R.
ustedes vão falar tranquilamente. Ustedes têm esse sonido. E do X, é só, tenta pronunciar, fazer a pronúncia. X, 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 X. Y es como si você estuviese diciendo en español, maestro más con uma H. Sim, H, Sí. mudo. O H é mudo, tá vendo? Como em espanhol. Sí, mas H. no español S más H, por ejemplo, más A, chá. A, C, H, A, C, H, Aham. chá. Não, não. Então, Chá, chá, chá. sim, É o que a letra E. O a sonido. letra X no espanhol é X. X. É o som de chã. Similar. Tá vendo? Quando Tá. encontrar CH ou CH, a vogal vai ter o som de chã, como do X. Ah, tá bom. Estou escrevendo algumas palavras, tá? Tá aqui. Deixa eu só recordar uma, né? Exame, táxi, Xícara. 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 Ó, É que mira, isso? Xícara. vamos, ó. Mira aqui a letra X, o X, olha o sonido. Exame, táxi, xícara, Ah, tem embaração. xícara, Táxi é xícara. xícara. Mira aqui a letra X ou X, vai ter vários sonidos. E vai ter o sonido de S também. Se eu recordar a palavra aqui, que você escreve com X e que vai ter sonido de S. Tá vendo? Que há outro X que pode ter sonido de S. Eu vou recordar daqui a Mas pouco para vocês. tem uma norma ou tem que lembrar a palavra? Não, vai ter que lembrar a palavra. Isso vai encontrar quatro Já. sons. Mira, com X ou X, não vai ser assim. Eu vou passando para vocês vão recordando, tá vendo? Com o tempo vão vendo o que é isso. É o tempo que vai dizer, o tempo vai dizer a forma que vocês vão pronunciando. Essa aqui é a distinção. A letra X ou X em espanhol é fácil, mas em português vai ter quatro sonidos. Eu vou só recordar aqui a outra palavra que se escreve com X. Você pode enviar para nós uma lista, uma... Sim, sim. Sim? Para essa palavra. Ah, tá bom. Obrigado. Eu vou mandar para vocês algumas palavras. Deixa eu só encontrar aqui uma. Geralmente, quando inicia a palavra com X, vai ter o som de X. Tá vendo? X. Só encontro... Opa, espera aí. Estou já buscando a palavra para ficar mais fácil. Ah, tá. Recorda essa aqui. Bem, olha aqui, essa vai ter o sonido de S. Porque em espanhol pode ser explicar, com som de S, ou explicar. Aqui vai ter o som de S, explicar. Tá vendo? Essa é uma palavra que vocês vão encontrar. Deixa eu ver se eu encontro mais outra. Mais ou menos assim. Então, vai encontrar com o som de X. 4, o X pode ter 4 sons. Aí depois eu vou trazer algumas palavras que... Eu vou dizer, essas palavras têm som de X, de X, certo? Para que vocês não tenham problema de falar. Alguma dúvida mais? Posso passar adiante? Alguém poderia repetir aí? Se queira.
Não tenham medo, gente, de falar, tá bem? Não tenham medo de falar. Tá, vou tentar outra vez. Sim, pode. Então, né, N. Tá? Eu repeti outra vez? Sim, Sim? pode Ok. repetir. Ok. O, P. Eu não estou seguro, mas eu que acredito que é isso. T, Que, Q, que, R, 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 S, 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 S. S. Vamos só recordando, Eu Edgar. Só estou recordando. confundindo com o inglês também. Não, quando Então, aparece dois S's, esse doble vai ter o sonido uma de só. S. Uma só. É como o sonido. Uma só. Mira, É. é a mesma coisa que você tem. S. Tem solamente com a letra S. Aqui são com dois. Tá bem. Então, Deixa eu só explicar para vocês aqui. Só uma coisa. Mira, no chat tem a palavra caça, que você está aí, tá bem? E as outras duas, a pronunciação. Mira, quando a letra S vem entre vocais, em português, esse S que está aí, entre vocais, vai ter sonido de Z, casa. Z, casa, 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 casa. Z, mira com a berra, casa. casa. Aí aparece com dois S e com C cedilha. A pronunciação é a mesma. Caça, caça. Qual a distinção? É que caça, com dois S, é do verbo caçar. Tu queres caçar um deputado seu mandato. É assim. Caça se você está caçando uma animal. E caça com C cedilha, que está aí, é do verbo caçar. De vou a caçar um perro, por exemplo. Tá. E Mira, caça onde você mora também. Como? Onde mora uma pessoa, caça. Como A fala? primeira é onde uma pessoa vive. Casa, casa. Caça. Uma pessoa vive, casa. A segunda Casa. é de caçar. Ou seja, uma pessoa vai perder cargo. Vamos a caçar e cargo. Bem, e se tu queres buscar, procurar uma pessoa ou algo, caçar com C cedilha. Vamos a caçar um leão. Caça. Está difícil a pronúncia. Muito difícil. Com dois S, e com C cedilha é caça. Vocês têm essa palavra, não? Caça. Isso é fácil. As duas últimas é igual. Caça. A primeira é que entre vocais, a letra S entre vocais não tem o mesmo sonido que em espanhol. É casa, casa. Casa. Isso vocês vão aprendendo um pouco mais adiante. Isso não é nada difícil. Sim, está complicado. Não, estamos no início, estamos em primeira classe. Vocês depois passar música, vídeos que vocês vão escutando, assistindo e vão vendo, tá vendo? Vou buscar um alfabeto que vem com palavras. A de amor, B de bola, bola seria aqui balão, pelota. C de caça, casa, perdão. D de dado, E de elefante, F de faca, que seria cuchillo, não? G de gato, A, quer dizer, H Agora. de hora, I de igreja, que seria igreja, J de Japão,
Vou passar mais ou menos isso que vocês vão estar praticando, tá vendo? Tá bom. Alguma dúvida está aí? De alguma pessoa, alguma dúvida? Posso passar adiante? Aqui está que vocês podem treinar, que seria em português treinar, e estar repetindo. Assistir essa gravação, ou o que eu vou passar para vocês amanhã eu passo, tá? Se der tempo, eu passo daqui a pouquinho no grupo de vocês. E depois eu gravo isso aqui. Tá bom. A pronúncia, as vogais. A pronúncia, mira, que há um acento. Chamamos esse acento aqui em português de acento agudo. A pronúncia aberta. Pronúncia, né? Vai estar nasalizado. As vogais, ou las vocales. Tá vendo? La pronúncia, las vocales seria a pronúncia, as vogais. E não pronuncia, porque, vou só um exemplo. Se saco este acento agudo, a sílaba tônica se cambia de pronúncia para pronuncia. Eu saco esse acento agudo, eu tiro, em português sacar seria de tirar, esse acento agudo. Cuidado que tirar em português não é, né, mandar algo para fora. Não, não. Tirar no sentido de sacar, ou de retirar. Pronúncia, e se eu tirar o acento, pronuncia. Vai ter um hiato. Pronuncia. Tá vendo? Com ou sem acento. Tá vendo? Com acento. Oi, pois não. Permisso, por favor. Eu não escutei o que você estava falando, porque a internet está muito ruim. Vamos lá. Deixa eu só explicar aqui. Uhum. Aqui em português, aparece essa palavra, está escrita. Eu estou falando em português, se tiver dúvida, eu estou falando devagar, eu posso falar espanhol. A palavra está com um acento chamado agudo. Que para vocês seria o tilde, para vocês seria o tilde, não? Se a palavra vem com esse acento agudo, vai pronunciar pronúncia. E se eu tirar, ou seja, sacar o acento agudo, eu vou pronunciar em português, pronuncia. Olha a distinção com acento e sem acento. Com acento, pronúncia, e sem a tilde ou acento agudo, pronuncia. Ou seja, eu tenho se eu tirar o acento, eu vou ter um hiato. Pronuncia. Seria isso. Seria isso que eu queria falar. Bem, aqui vocês vão ter o acento agudo, o A com acento agudo, que é o som aberto, com acento grave, que são algumas situações que vocês vão encontrar na escrita, na pronúncia a mesma coisa, tá? Mas lá na frente eu vou um pouco mais adiante explicar para vocês quando uso o acento grave, mas por enquanto fica com o acento agudo e o acento circunflexo. Ustedes tomem ojo no acento agudo e circunflexo, tá vendo? Som aberto, acento agudo, o tio, som nasal, som nasalizado, sonido nasalizado, e o A por circunflexo, som cerrado, ou em português, fechado. Mira, quando aparece CH, e aí se pronuncia che, em português, quando aparece CH, vai ter o som de sh. O som será fechado. Ok? E eu vou só terminar um pouco por aqui, nessa diapositiva, para que vocês compreendam melhor. A maneira de pronunciar as vogais pode variar dependendo da região, como eu abri para vocês. A maneira de pronunciar uma palavra vai depender de cada som aqui de Brasil. Podemos, assim, por exemplo, o som A, E, I, O, U, o sonido aberto, como rádio. Recuerda, ¿no? Esse R, a grande maioria aqui em Brasil habla H.
o sul de Brasil vai falar rádio, como vocês, mas aqui é rádio. Mira que a letra O vai pronunciar como se fosse a letra U, se for a letra U. E o som fechado ou cerrado, A, E, An, E, O. An, E, O. Mira, sonido aberto e cerrado. Aí mira, a palavra câmara, câmera. Agora a palavra avô, avó, primeiro que está com acento agudo, e avô. E a hora, professor? O que é isto? Sonido aberto ou cerrado? Com o acento agudo, que vai indicar sonido aberto, estou dizendo avó, que seria em português abuela. Para o espanhol é fácil. Abuela, abuelo. Mira que está abaixo, com sonido acento circunflexo, é o sonido cerrado. Avô, que seria abuelo. Para o espanhol, a palavra escrita abuelo, abuelo não é problema. Em português, o que distingue é o sonido, se aberto ou cerrado, e se está aberto, vai ter uma tilde, não? Que seria um acento agudo, é o som aberto. Avó seria abuela, e avô, abuelo. Isso vai no início para vocês, vai dizer, e aí, avô ou avó? Eu vou dar um exemplo. Essas duas palavras. Mira, a primeira palavra é coco, certo? Coco. Mas a segunda é cocó, e a terceira, que eu vou responder para vocês, cocô. Então, atenção para isso. Coco, não há acento, ou la tilde, não? Pode ser acento agudo. Cocó e cocô. O problema é coco e cocô. Tu quer beber água de coco e não água de cocô. Para nós é um pouco mais fácil, para português e espanhol, mas imagina quem tem que não vem de um país hispânico, e ele vai dizer coco, cocô. É o acento. Coco, a sílaba tônica está no primeiro co, cerrado, mas veja que cocô está no segundo. Isso se pode ter um problema, não? E... Mas qual é o significado dessa palavra? Cocô, coco, cocô. é cocô. Coco, 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 de beber coco, água de coco. Cocô, já distingue, não é a mesma coisa. E cocó, que é o som aberto, não? Eu tenho essas três formas. A sílaba tônica antes não está com uma tilde, ou um acento gráfico, vou dizer assim, seria coco, mas o sonido é aberto. O aberto, o som cocó, tem um acento no final e o som aberto. E tem cocô, que o acento está no final, porém, o som é fechado. E três palavras que são diferentes no sentido. As vogais, pois não. Não, tá bem, estou escutando. As vogais podem ser abertas ou fechadas. As vocais podem ser abertas ou cerradas. Vamos pegar a palavra caça. K, aberta. T, fechada. Fechada seria cerrada em português. Tá bem? Mira, eu vou parar um pouco por aqui para que vocês vão praticando, tá bem? E que eu vou explicando para que vocês vão aprendendo sem nenhum problema. Estamos no primeiro encontro. A ideia é que para que vocês vão repetindo. Eu vou poner para vocês um vídeo que trata sobre o alfabeto e vou ver algumas palavras para que vocês escutem bem o que significa. Depois, a partir da diapositiva, estamos a diapositiva que foi mostrada para vocês hasta 17. A partir de 18, que vou trazer outra discussão, que é os sonidos nasales. Em português é um pouco mais forte do que em espanhol, está bem? Como
cama em espanhol, em português, cama, ¿no? Y yo voy a traer para ustedes para comprender. ¿Todo bien hasta ahí? Creo que dá para mostrar para ustedes. Deixa eu só cambiar aqui, dá para um pouquinho, porque aí eu deixo para outra classe a parte de pronunciação um pouco distinta. Bien, aparece para ustedes aí. Está chegando, tá bien? Chegou. Mira, vamos repetir a vocal. An, on. Quando há letra A ou letra O e está com esse señal gráfico que chamamos em português de tio, a pronunciação está ao lado, tio. Temos aqui um sonido nasal. Vamos repetir em português. Ve aqui, né? Leão. Lé, aberto. Então, leão ou leão está correto, tá vendo? Leão, lé ou leão. Mira aqui a letra O com sonido de U. Lé ou leão. Leões, leão, leões. On e ons. Ons. Todas as vogais antes de M ou N são nasais. Todas as vocais antes de M ou N são vocais. São nasales, perdão. Imagina, em espanhol eu vou dizer cama. Vai ter uma nasalização um pouco pequeita. Em português é mais. Ma. Mira que é nasal, e uma aberta, cama. Tem uma exceção, não? Mas algumas exceções, vamos a ver. Uma oração solo com vocais. O, auê, aí, oi, o, auê, o, oi. Aqui é só para que vocês, mira, o, auê, aí, oi, o, auê, o, oi. É só para vocês mirar. Mira, que a nasalização em português é maior. Vamos a ver a palavra campo. Em português seria campo. O campo. Mira que vai demorar um pouco mais. Campo ou campo. Recuerda que a letra O, quando está no final, pode ter subido. Tá bem? E no final de palavra, pronunciado com L, com I, perdão. Aqui, ó, o E, eu posso dizer tarde, eu posso dizer tardi. Noite, ou noite. Ou a outra forma também que se pode falar, que é tarde e noite. Noite. A mais comum é tarde, ou noite. Tá bem? E o O, no final da palavra, pronunciado como letra U. Obrigado ou obrigado, como ou como, logo ou logo. É comum a letra O você cambiar para o sonido de U. Tá bem? E aí, essa a pronunciação, a parte de acentuação, vamos a deixar para a próxima classe. Gente, espero que na primeira classe dá para aprender um pouco de português. Vamos a cada encontro, vamos a melhorar com outros vídeos e eu vou gravar também para que vocês vão praticando e fazendo a pronunciação em casa. E alguma dúvida, vocês estão no grupo, podem marcar-me. Professor, estou com dúvida nisso. Pode perguntar em português ou espanhol e vou contestar em português e espanhol, segundo o roteiro. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida? Sim, tudo. Tudo bem.
Sejam bem-vindos ao Tudo curso certo. de português. Se Ok. uma pessoa querer tentar entrar agora para a próxima classe, eu posso Pode, fazer. pode sem nenhum problema. Pode falar, pode falar, pode gravar e praticar. Sem nenhum problema. Sim, E tá pode bem. praticar. E platicar também. Sim, tá bom. Mas Ok. uma classe cada semana. Sim, Ou hasta uma parte de novembro, vamos a somente uma por semana. Depois eu vou cambiar para duas. Será martes e outro dia será viernes. Para quem puder, vai estar gravado. Depois vai ser 2 dias. A hora solamente é uma, tá bem? tá bom. Que estou com algumas classes por la noite e estou com passantia e as pessoas vão fazer a passantia supervisada. E aí, depois que for para a passantia, eu quedo com vocês. Nenhum problema. Vou ficar com vocês, né, nesse dia. Que viernes aqui se chama, o dia da semana em português. Sábado, domingo, segunda, que seria lunes. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá bem? Mas eu escuto que às vezes as pessoas falam sexta-feira, Não, porque tem quarta-feira. sexta-feira. Porque tem a palavra composta. Segunda-feira. Se eu dizer segunda, que dia você vai para a aula? Segunda. Se eu quero dizer, Segunda. segunda-feira, formalmente é segunda-feira, mas se falar, hablar ou falar Segunda-feira. segunda, a pessoa vai entender. Mas é feira ou feira? Feira, assim, um momentinho. Feira? Um ratito. Bem. Feira. Sim. Eu estava Segunda, falando com pessoas do Juiz de Fora, Rio de Janeiro, em Portugal. Eu falo diferente. como é que você falava? Vai, repita aí. O pessoal fala diferente do Rio de Janeiro, Portugal e Juiz de Fora. Segunda-feira, tá bem? Segunda-feira. Segunda-feira. Às vezes a letra I de feira desaparece, não? Segunda-feira. Feira. Fera. Tá bom. Feira ou fera. Não dá para dizer o sonido aberto. Fera. Porque aí é outro sentido. Uhum. Fera seria fiera, não? Em espanhol. Fera, sim. Som mais fechado. Ou cerrado. Sim. Ok. Gente, muito boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Espero que gostem nessa aula de português. E até a próxima semana. Hasta a próxima semana. Muito obrigado. Até logo. Obrigada. Até logo. Obrigado. Aprendeu. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. A próxima aula. Boa noite.